Olá pessoal, eu sou o André Martinez, este é o programa Mogi em Revista. Eu vou levar até você muita informação, bate-papo, descontração, história e bom humor na sua televisão e também na internet. Aliás, falando em internet, você já curtiu a página do Mogi em Revista lá no Facebook? Ainda não? Então corre no www.facebook.com/Mogi em Revista. Curta a nossa página e tenha o melhor conteúdo de Mogi das Cruzes, de São Paulo, do Brasil e do mundo. No programa Mogi em Revista dessa semana, nós vamos bater um papo com um dos maiores locutores e dubladores do Brasil, meu amigo Titio Marco Antônio da Kiss FM. Mas é já, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí. A Câmara de Mogi das Cruzes é transparente para você poder ver e participar de tudo o que acontece. Você pode escolher como acompanhar o trabalho dos vereadores indo até a Câmara e assistindo a sessões presenciais ou transmitidas pela TV Câmara e redes sociais no celular, computador ou tablet. Transparência é isso. A população poder acessar tudo o que os vereadores fazem e decidem em seu nome para viver numa cidade democrática, justa e eficiente. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Estamos de volta com o programa Mogi em Revista dessa semana e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no nosso programa um dos maiores artistas desse Brasil, por que não? Um dos maiores dubladores, um dos maiores locutores, artistas de teatro, de televisão, de tudo mais. É o embaixador de Santos, é um dos caras mais legais que eu conheci nesse meio. Meu querido amigo Titio Marco Antônio, muito obrigado, Titio, pela sua presença aqui hoje. Você que é um cara tão ocupado, mas conseguiu um tempinho aqui para vir bater um papo com a gente aqui do Mogi em Revista. Muito obrigado, Titio. Prazer meu, André, estar aqui com você e com as pessoas que te acompanham. Quero dizer que isso tudo é um exagero seu, mas eu agradeço o carinho e a reverência. Mas sou um aprendiz que tento ser a cada dia um pouquinho melhor do que fui no dia anterior. Me esforço para isso, para levar um trabalho digno e de qualidade para as pessoas que gostam de mim. Mas obrigado aí pela descrição. Valeu. Mas você sabe que onde que vem essa história de titio aí? Porque isso não é tão titio assim desse jeito, né? Pode ser o titio Marco Antônio, né? De onde que veio? Você acha que eu sou jovem para essa alcunha? Você acha? Jovem, lógico, eternamente jovem. Forever young. Bom, young. Na verdade, quando eu comecei na Kiss, há quase 20 anos, eu era bem jovem, né? Eu vou fazer 50, eu tinha 20 e poucos anos, e naquela época a Kiss era essencialmente uma rádio classic rock, uma rádio old total, porque só tocava nos 60, 70, pouquíssimas coisas dos anos 80, era uma rádio mais old school. E quando eu entrei, tinha um cast, um time de locutores, e muitos tinham um apelido pelo qual eram conhecidos, como Morcegão, Holandês Voador. E aí eu cheguei como Marco Antônio, eu trabalhava na Eldorado, eu vim da Eldorado, Rádio Eldorado, e lá eu era o Marco Antônio Abreu, que é o meu nome. Mas aí eu achei que era legal criar um personagem, alguma coisa para mexer com o imaginário das pessoas pelo rádio, porque naquela época rádio era rádio mesmo, né? Você não tinha a imagem da pessoa, o ouvinte tinha que criar um semblante para aquela voz que estava falando. Hoje em dia não, né? Hoje em dia grande parte das emissoras, praticamente todas, inclusive a Kiss, tem transmissões ao vivo no YouTube, então a rádio é assistida também, né? Porque você tem a imagem. E as redes sociais que se fortaleceram nesse tempo também, essas 2 décadas, elas desvendaram o mistério, né? Deram um rosto para cada uma das vozes, porque a gente tem perfil, as pessoas seguem, então já sabem como é o meu rosto. Mas naquela época não, a pessoa ouvia e não sabia, né? Como será que é esse cara? E aí eu criei um tiozão, um personagem do titio, que chegava com seus vinis e tocava Bob Dylan, Monkees, Creedence e todos os grandes clássicos sessentistas, e aí pegou. E depois a rádio foi se modernizando, a rádio foi se abrindo mais, né? Hoje a gente toca de Little Richard até Greta Van Fleet, Maneskin,
Blink-182, bandas desde os primórdios do rock até as bandas do dia de hoje. Então, esse personagem tinha uma razão de ser naquela época. Sim, mas o Titio, ele entrou com esse folclore aí, mas na realidade você sempre costumou ouvir esse tipo de som também, né? Você sempre foi um cara que estudou muito a música, né? Olha, por incrível que pareça, eu nunca fui um estudioso, não. Não. Eu fui influenciado, né, por meu irmão mais velho. Nós tínhamos uma vitrola só em casa, quando eu morava com a minha família, criança, anos 70, em Santos. A gente tinha uma Telefunken, e essa Telefunken era dividida entre todos da casa. A minha mãe ouvia os vinis dela, Elis Regina, Roberto Carlos. Ela gostava muito, acredito que ainda goste, ela é viva, de Nat King Cole, de Ray Conniff. Eu tinha os meus discos infantis, tinha disquinhos, tinha uma coleção de compact disc, que eram aqueles disquinhos pequenos, que se chamava coleção Disquinho. Então tinha Cinderela, Os Três Porquinhos, Branca de Neve. Eu adorava ouvir essas histórias e ouvia 50 vezes cada uma, sabia de cor todos os diálogos, mas eu adorava ouvir. Acho que ainda tenho até hoje esses disquinhos aí numa coleção. E eu tinha disco do Balão Mágico, do Bozo, e o meu irmão mais velho tinha Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, porque ele é bem mais velho, né? Eu sou aquela rapa do tacho, que se chamava de temporão. Isso. E aí, às vezes, eu queria ouvir o Bozo, ou queria ouvir o Balão Mágico, e ele estava, na vez dele, ouvindo Black Sabbath. Sim. E, às vezes, eu ficava ouvindo de tabela, um apartamento pequeno, né? Morávamos num apartamento de 2 quartos, pequeno. Então, a gente ouvia tudo, né? E aí, eu acho que, num determinado momento, eu descobri que os discos dele eram mais legais que os meus. E aí, passei a gostar. E aí, eu lembro do Led Zeppelin, o Led 4, que tinha Starry to Heaven. Eu adorava, achava linda aquela música, ficava dançando, os meus brinquedos todos espalhados no chão. E aí, acabava a música, eu ia lá no bracinho da agulha da boa e velha Telefunken, voltava para o início e ouvia de novo Starry to Heaven. E depois o Ozzy me chamava a atenção porque eu gostava de histórias sombrias, adorava ver filmes de terror. Gosto até hoje, confesso. E o Ozzy, o Alice Cooper, eles sempre tiveram essa atmosfera, né? Meio de flertar com o horror, né? O Alice Cooper vai além até, porque ele decepa a boneca no meio do palco, e o Ozzy com aquela cara, né? E aquela coisa com o morcego na boca. Então aquilo me chamava a atenção pelo visual, essencialmente. Sem contar que a capa do Black Sabbath, do disco homônimo, é, para mim, a melhor capa de todos os tempos, porque tem aquela aparição, então parece realmente a capa de um filme de terror, de um conto de Edgar Allan Poe. Então, eu gostava daquele visual, e aí eu queria saber que barulho que tinha naquele disco, naquela bolacha preta. E nessa tentativa de descoberta, eu fui descobrindo esses sons, e fui gostando e me encantando por isso. E tive várias fases. Depois, na época de começo dos anos 90, eu tinha 15, 16 anos, e aí eu tive uma fase que eu pirei com o grunge, usava minha camisa de flanela, porque eu adorava Nevermind, do Nirvana, foi um disco que me sacudiu. Aí eu fui experimentando outros sabores, mas nunca fui um roqueiro ortodoxo, daqueles mais radicais xiitas, né? Que só ouvem isso e qualquer outra coisa não... Não, eu sempre fui um cara aberto, até porque eu cresci num lar plural. Então eu gosto de Elis Regina até hoje, porque eu me lembro daquele bolachão. Você foi um roqueiro por osmose, então, né? Oi? Você foi um roqueiro por osmose, então, né? Ouvindo o som do seu irmão e acabou curtindo. Osmose, né? Tem um izinho Y no meio dessa osmose, porque o Ozzy, eu me encantava pela figura e pelo conteúdo, né? E eu lembro que eu tinha uma moça, uma vizinha no prédio, que ela era professora de inglês,
Naquela época não tinha Google, né? Para a gente ir lá e traduzir as letras imediatamente e ver o que ele estava falando. Eu não entendia qual era o conteúdo das letras. E aí ela me traduzia algumas, e aí parecia realmente os contos fantásticos que eu lia, que eu gostava de ler. Eu aprendi a gostar de ler porque eu não gostava de ler. Na minha época de colégio, eu detestava. Aquilo era uma obrigação, era enfadonho ter que fazer o resumo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ler essa de Queiroz, o Primo Basílio. Eu achava aquilo um saco. Eu estava numa fase, né, que eu queria jogar bola, me divertir com os meus amigos. Aí eu pegava aqueles resumos assim que algum mais estudioso me dava e entregava para dizer que eu tinha lido o livro. Eu não curtia. Mas aí, graças a um homem chamado Stephen King, que é um mestre na literatura de horror e que tem dezenas de obras adaptadas para o cinema e para séries de televisão. A Netflix tem várias obras, inclusive produções da Netflix inspiradas nos contos dele. Graças a ele, eu passei a ter uma paixão pela leitura e uma paixão pelo universo sombrio e soturno. E aí também tive a minha fase The Cure, Depeche Mode, Joy Division, que são aquelas bandas mais sombrias, que são aquelas bandas, né, que a galera se vestia de preto, passava delineador na cor, pintava a unha de preto, como Robert Smith. Então eu tive muitas fases assim. Eu sempre fui aberto a descobrir sonoridades. Gosto de Elis Regina até hoje, porque é a minha memória afetiva. Gosto de Clara Nunes. Aí o cara fala que você vai do Iron Maiden a Clara Nunes, uma sambista tão das antigas, porque a minha avó gostava, minha avó era espírita e gostava de Clara Nunes, que era uma cantora que honrava os orixás, falava de religiões afro-brasileiras, e aquilo também me encantava. Então eu sou um cara que eu sempre tive aberto. Tem coisas que eu detesto, que eu nunca vou precisar. Não tem como eu fazer uma releitura de um axé, ou sei lá eu o quê, de um pagodinho dos anos 90. Isso eu sempre achei um horror, sempre me incomodou essa sonoridade, sem nenhum preconceito, é só uma questão de gosto. Agora, o meu paladar musical, ele é amplo demais, porque eu cresci com muita coisa, com MPB, com Chico Buarque, com Roberto Carlos, com Black Sabbath, e Ozzy, Alice Cooper e Led Zeppelin, com os meus infantis também, e depois fui conhecer muitas outras coisas. Bom, Titio, o papo, quando é bom, ele flui naturalmente, e nós ainda nem falamos sobre dublagem ainda, nada disso. Eu queria saber se você topa voltar na semana que vem para a gente continuar esse nosso bate-papo aqui, para a gente falar um pouco a respeito de dublagem e também do seu curso aí de aprender a falar melhor. O que você acha? Topa? Convite aceito. Então, pode contar. É isso aí, Titio. Muito obrigado. Semana que vem estaremos aqui de volta com o Titio Marco Antônio no programa Mogi Revista, segundo tempo desse bate-papo sensacional. Obrigado, Titio. Até lá. Um abraço a todos. Obrigado. Ponto final no programa Mogi Revista dessa semana. Eu gostaria de agradecer a audiência e principalmente a paciência de todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau. A Câmara de Mogi das Cruzes é transparente para você poder ver e participar de tudo o que acontece. Você pode escolher como acompanhar o trabalho dos vereadores indo até a Câmara e assistindo a sessões presenciais ou transmitidas pela TV Câmara e redes sociais no celular, computador ou tablet. Transparência é isso. A população poder acessar tudo o que os vereadores fazem e decidem em seu nome para viver numa cidade democrática, justa e eficiente. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Hoje, o Instituto André Martinez, em parceria com o Garcia Filho Participações, vai fazer mais uma grande ação social.